Bom dia, bem-vindos a mais uma conversa IDC, desta vez dedicada aos pagamentos do comércio digital. Neste painel vamos nos focar no tema 2021, o ano da grande transição dos pagamentos no comércio digital. O estudo da economia digital ACEP-IDC mostra que a eficácia das modalidades de pagamento são um fator crítico no sucesso do e-commerce para empresas e consumidores. No momento em que a aceleração do comércio digital altera significativamente a escala das operações e em que a adoção da nova legislação da autenticação forte do cliente provoca impactos operacionais significativos, vamos querer saber o que há de novo nas soluções de pagamentos para responder às novas preferências e expectativas dos consumidores. Para me ajudar nesta descoberta do que mudou e o que há de novo, temos connosco hoje, por ordem alfabética, a Margarida Rodrigues, da Sonai AMC, a Rita Lourenço, do Milênio BCP e a Teresa Cavaco, do Banco de Portugal. E a pedir a cada uma que se apresentasse brevemente para darmos início à conversa. Bem, como disse, Margarida, da Sonai, e representa as várias insígnias da Sonai na área de aceitação de pagamentos. Rita Lourenço, Milênio BCP, sou responsável pelos pagamentos, pela área de pagamentos do banco. Teresa Cavaco, sou diretora do Departamento de Sistemas de Pagamentos do Banco de Portugal. Estou no banco há 21 anos, sempre a trabalhar nesta área dos pagamentos. Obrigada. E o meu nome é Paula Alves, faço parte do board da ACEP e sou atualmente a diretora financeira e de sistemas de informação da FNAC Portugal, depois de ter estado à frente da unidade de negócio do e-commerce durante os últimos 8 anos. Queria então começar pela pergunta sobre que grandes alterações sentiram ao nível dos meios de pagamento adotados pelos consumidores portugueses no comércio eletrónico ou no comércio digital no ano que passou e a começar justamente pela Margarida. Bem, nós na Sonai já tínhamos sites, não é? Portanto, não foi algo novo que tenha acontecido no último ano, portanto, não sentimos uma grande diferença nos meios de pagamento que os clientes utilizavam. Nós já oferecíamos uma gama, uma oferta grande de meios de pagamento e continuaram mais ou menos nas cotas naturais. O que sentimos foi realmente uma diferença no comportamento dos clientes, em que procuravam muito mais soluções online, principalmente também nas lojas físicas, e mais soluções que criassem aqui uma integração entre o mundo online e o mundo físico. Muitas das pessoas foram a primeira vez que fizeram compras online e, portanto, essa foi a maior diferença. Foram novos clientes no online com mais dúvidas e que procuravam processos mais próximos das lojas físicas, mas num modelo muito mais digital, porque assim era a necessidade. Portanto, essa foi a principal diferença, não tanto nos meios de pagamento utilizados, mas sim nas soluções que procuravam e cada vez mais integradas. Muito bem. No BCP, o que é que sentiram, Rita? Nós sentimos várias alterações que têm que ver com isto que a Margarida disse, de alteração da forma das pessoas se relacionarem com o modo como pagam. O cash, portanto, o pagamento em dinheiro, que era altamente dominante, e ainda é, não é? Mas perdeu terreno mais neste ano e meio do que, na verdade, bem nos últimos 10, não é? Certo. E depois notámos também uma estreia em meios de pagamento ou formas de utilização de meios de pagamento que não era habitual, como seja o contactless. Nós tivemos alguma dificuldade em que os clientes não tivessem receios da utilização do contactless antes, e temos andado a catequizar ao longo dos anos dizendo que é igualmente seguro, e de repente a pandemia vai mostrar a evidência que é seguro. Portanto, formas de pagar. Depois, o tema do e-commerce, como referiu, não é? Isso quer do lado dos consumidores, quer do lado dos comerciantes que vendem, ser apto, ser hábil, ser able. Exato. Em e-commerce, quer para pagar, quer para receber, tornou-se tão natural como ter, de facto, a loja, seja física ou virtual, aberta. Os principais. E do lado do BCP? O que é que... Do Banco de Portugal. Peço desculpa, do Banco de Portugal, o que é que viram? Bem, se olharmos para o ano de 2020 como um todo e sabendo que 10 meses do ano foram dominados pela pandemia e por fortes restrições, aquilo que se assistiu no ano de 2020 foi um ano de interrupção do crescimento. Após 6 anos consecutivos de crescimento dos pagamentos, 2020 é um ano de contração dos pagamentos e também do consumo e da atividade económica. Essa contração dos pagamentos fez-se sentir sobretudo nos cheques e nos pagamentos em papel, também se fez sentir nos cartões, mas claramente os cartões continuaram a ser o instrumento preferido pelos portugueses, excluindo o numerário. Excluindo o numerário, os cartões representam 85% dos pagamentos feitos pelos portugueses.
A grande alteração que se nota é precisamente a alteração da utilização do cartão, que passa a ser, como a Rita disse, mais contactless e mais online. Tivemos um grande crescimento do contactless, um grande crescimento do online. Há algo interessante também que é os dados dos pagamentos acabam por nos revelar o comportamento dos consumidores no dia-a-dia. E se nós monitorizarmos esses dados de pagamento quase em tempo real, conseguimos verificar como é que a pandemia e os diferentes estados de emergência e desconfinamento afetaram esse comportamento. E se olharmos para essa evolução quase real dos pagamentos, aquilo que constatamos é que, de facto, quando foi determinado o primeiro estado de emergência, há uma contração enorme dos pagamentos, há uma quebra de praticamente 40% na utilização dos cartões, que depois foi recuperando. Houve também uma grande contração das compras físicas e o aumento das compras online. Hoje em dia, os últimos dados, já de abril, revelam-nos que com o desconfinamento há um retomar das compras físicas, mas que as compras online não foram abandonadas. Portanto, há aqui uma perspectiva de que as compras online vieram para ficar. Um novo normal. E que inovações é que as vossas organizações introduziram para melhor justamente acompanhar os consumidores e as empresas também se calhar neste novo normal? Não sei, Rita, quer começar pelo BCP? Sim, posso começar. Vamos ver, nós, pegando no tema do contactless, no BCP, desde há muitos anos, que todos os cartões de débito eram contactless, mas os de crédito não eram. Passaram a ser todos. Quer os de débito, quer os de crédito, quer os pré-pagos, são todos contactless. Desde há um tempo que a nossa aposta em meios digitais de pagamento, outros meios, designadamente o MBWay, era uma aposta muito clara. No último tempo, ou seja, no pós-pandemia e no imediatamente anterior, tornou-se absolutamente core, no sentido de central, na utilização que as pessoas fazem. Se olharmos, por exemplo, para os números do MBWay, os vários indicadores, quer o número de compras, quer o valor das compras, quer as outras coisas que se fazem com o MBWay, não é? Designadamente transferências ou geração de cartões que se chamam MBNet, tem múltiplos de 4 e de 5. É uma coisa extraordinária, comparando homologamente, não é? Com fevereiro, por exemplo, de 2020, é extraordinário. Portanto, capacitar os clientes com meios digitais. Ainda do lado dos consumidores, nós fomos aliás o primeiro banco grande a lançar o Apple Pay. Porque era uma necessidade dos nossos clientes, os nossos clientes mais sofisticados. Nós temos uma cota de iPhone relativamente elevada nos nossos clientes. E era uma coisa que era muito pedida. Quando é que os senhores têm a Apple Pay? De repente, os astros alinharam-se e o Apple Pay saiu em junho do ano passado e fomos, de facto, o primeiro banco a ter o Apple Pay. E a seguir ao Apple Pay vieram outras soluções mais pequenas, mas soluções que são muito gostadas por um segmento mais pequeno de clientela. Refiro-me, por exemplo, aos Garmins, wearables desse género, certo, que não se utilizavam e que passaram a ser também novo normal. Isto do lado, portanto, dos clientes que pagam. Do lado dos clientes que recebem, os comerciantes, porque eu tenho, obviamente, os dois lados, isto depois tem o reflexo natural. E todos os meus comerciantes, e penso que isso é o que se passa também com a generalidade dos bancos no mercado, hoje em dia aceitam o MBWay. Hoje em dia, quando nós não instalamos marca internacional que permite contactless, eles pedem. Eles perguntam, mas então e esta coisa permite não ter contacto? Porque, sobretudo, nas fases mais críticas da pandemia, os clientes, de facto, evitavam tocar nos terminais. Sim. E depois lavar as mãos com o gel e depois o cartão ficava cheio de lado do bicho. Exato. E, portanto, é isso desse lado. Depois, este tema do online implicou, da parte de quem fornece soluções de pagamento, um grande esforço, ou se quiser, uma grande aposta no desenvolvimento de soluções de aceitação para os comerciantes. Torná-los capazes de aceitarem pagamentos no mundo físico, através dos TPAs, através do MBWay, e todos os meus TPAs e os dos outros bancos também aceitam MBWay, como já disse, ou se não disse, queria dizer. Mas, para além disso,
é, de facto, a possibilidade de aceitar pagamentos online, mesmo que não tenha uma loja online, mesmo que esteja só ali num instantinho a vender meia dúzia de coisas, não é? Certo. Mas quer vender ali não é físico. O ali, de facto, é remoto. E sendo remoto, implica dar aos clientes comerciantes, muitos deles pouco sofisticados, se quiser, ou pouco preparados, porque os grandes comerciantes não têm problema nenhum, enfim, a Margarida já estava neste percurso há muito tempo, a Sonai e os outros todos deste tamanho, os médios nem por isso, os pequenos de todo não. E, portanto, aquilo que foi o grande desafio para a banca, enfim, para mim, falo pelo meu banco que tem apostado imenso nisto, é de facto ser capaz de chegar aos comerciantes com soluções de aceitação de pagamentos online muito simples, muito fáceis de integrar e que lhes permitam não perder nenhuma possibilidade de venda. Certo. E esse foi o grande, digamos, o grande foco em que a inovação, isto tudo já vinha de trás. A questão é que a user experience que foi preciso dar significou uma simplificação, significou apostar num produto pela experiência que ele dá a quem usa, quer do lado de quem paga com ele, quer do lado de quem recebe através dele, que é o comerciante. Foi dominantemente nisto que andámos, sim. Exato, portanto, vemos que houve transformação não só no e-commerce, mas também no mundo físico, e creio que o Banco de Portugal também teve aí um papel para desbloquear ou facilitar a adesão do contactless. Sim, o Banco de Portugal durante este ano teve 2 desafios, digamos assim. Um primeiro desafio relacionado com garantir a promoção do bom funcionamento, a resiliência, a operação do sistema de retalho. Porque se pensarmos que no sistema de retalho passam todos os nossos pagamentos do dia-a-dia e esse sistema, a operação desse sistema é da responsabilidade do Banco de Portugal, essa foi uma grande preocupação desde o primeiro momento. E para isso o Banco teve de adotar algumas estratégias, até do ponto de vista do teletrabalho, manter algumas pessoas presencialmente no banco para essas atividades mais críticas. E também passar a fazer uma monitorização, um contacto quase diário, quer com o processador do sistema, quer com os principais prestadores de serviços de pagamento. Isso numa primeira vertente. Numa segunda vertente, mais relacionada com a utilização do contactless, como a Paula dizia, o Banco de Portugal teve aqui um papel de catalisador, de dinamizador, digamos assim, de uma alteração, que eu acho que foi um trigger importante para a utilização do contactless, e foi a subida do limite das transações sem necessidade de introduzir o PIN de 20 para 50 euros. Essa subida foi determinada em março, é verdade por iniciativa do banco, mas com o apoio de todos os players do mercado de pagamentos, e depois foi tornada definitiva mais à frente. E houve uma grande adoção por parte dos consumidores, por parte dos comerciantes, e inclusive nos dias de hoje já nos questionam se não pode ser mais do que 50, ao que nós respondemos sempre que os 50 euros são um limite que estão definidos, é um limite que está definido regulamentarmente e, portanto, sem uma alteração regulamentar não é possível alterar esse limite. Portanto, tivemos essa dupla preocupação, digamos assim. Excelente. Neste estudo da IDC e da ACEPI também vemos que os consumidores portugueses continuaram com bastante desconfiança na utilização dos meios de pagamento online, o que é notório ao vermos justamente o peso que a referência multibanco e eventualmente o MBWay ser um meio de pagamento preferido em detrimento dos cartões bancários diretamente. Sabemos também que para dar mais confiança aos clientes, desde 1 de janeiro deste ano, todos os sites europeus devem ter reforçado esta confiança com a autenticação forte do cliente quando do pagamento justamente com cartões bancários. Passados 4 meses desta importante alteração, que impacto sentem que a autenticação forte do cliente está a ter na prática? E aqui julgo que, mais uma vez, o Banco de Portugal tem um papel fundamental e daí começava pela Teresa novamente. Sim, o objetivo da autenticação forte do cliente é aumentar a segurança dos pagamentos. Essa autenticação forte do cliente entrou em vigor em 14 de setembro de 2019, mas houve uma flexibilização, porque consciente do impacto que isto tinha em todas as partes envolvidas no comércio online, a Autoridade Bancária Europeia flexibilizou a aplicação deste requisito até 31 de dezembro de 2020. Por isso, sim, a partir de 1 de janeiro de 2021 passou a ser efetivamente obrigatória a adoção da autenticação forte do cliente no comércio online.
O estado da arte atualmente, neste momento, não podemos dizer que temos uma adoção plena da autenticação forte do cliente, mas acho que caminhamos progressivamente para lá chegar. Ainda existem aqui algumas situações que carecem de resolução e essa resolução vem quer da parte dos bancos, sejam adquirentes, sejam emissores, quer da parte dos comerciantes, e não só dos comerciantes nacionais, mas sobretudo dos comerciantes cross-border, os comerciantes europeus, porque grande parte do comércio online feito por consumidores portugueses é feito em sites de comerciantes estrangeiros e há aqui algumas situações que urge resolver. Acho que posso destacar aqui um grande esforço de cooperação entre todas as partes. Temos interagido, temos feito pontos de situação regulares, temos algumas ações concertadas que ajudam o consumidor a perceber o que é que o espera numa transação de comércio online. Eu falei que existiam algumas situações por resolver. Uma delas é, por exemplo, o abandono do cliente da transação por desconhecer o que lhe está a ser solicitado. E uma das iniciativas que nós temos na calha é precisamente uma ação de comunicação dirigida a esses consumidores para clarificar que tipo de jornada o cliente pode ter pela frente quando pretende fazer uma compra online. E, portanto, a comunicação é apenas um destes pilares, mas eu deixo para a Margarida e para a Rita falarem das outras situações que urge resolver. Ótimo. Margarida? Sim, na verdade, a autenticação forte tem aqui uma situação um bocadinho bipolar para os comerciantes, não é? Primeiro, houve alguma incerteza de como é que iria ser implementada e se iria estragar um bocadinho a experiência do cliente ou não é? E isso impactar na conversão, mas por outro lado é fundamental para assegurar aqui a confiança e a segurança e isso é fundamental para os comerciantes, não é? Que os clientes se sintam seguros e que utilizem os meios de pagamento. Portanto, aqui o que temos tentado fazer e que acho com bastante sucesso no mercado é junto quer do Banco de Portugal, quer com os emissores, quer com os bancos adquirentes, trabalhar em soluções comuns e comunicações comuns e adaptadas o mais direta possível ao cliente para explicar realmente os benefícios que a autenticação forte tem nos pagamentos e a extra segurança que traz. Portanto, acho que esse trabalho tem sido feito, tem tido muito bons resultados. Desde a entrada em 1 de janeiro não sentimos impactos significativos na taxa de conversão, o que é muito bom. O que sentimos também é que temos que promover e utilizar esta segurança extra para ir melhorando sempre a experiência, não é? Os clientes buscam, e vemos isso no mundo físico, não é? Com a entrada do contactless, cada vez mais meios de pagamento digitais e eletrónicos no mundo físico, que traz esta integração para o online. E o que temos que trazer aqui também é a segurança acrescida e esta integração, mas sempre com o máximo de simplificação, mas com esta base de segurança que é essencial. E esse tem sido o caminho. Portanto, não vemos um impacto grande na taxa de conversão, como era um receio há uns meses atrás, tem corrido bastante bem, mas procuramos sempre ir melhorando aqui a experiência, garantindo o máximo de segurança aos clientes e já vemos isso. Realmente vemos uma diminuição bastante significativa na fraude online, o que é bastante bom e é um sinal de bastante confiança e que podemos passá-la para o cliente, não é? Nós temos muitas vezes, quando falamos de autenticação forte e os regulamentos, do que é que isto é, não é? E fazemos muito o paralelo com o mundo físico. Tal como no mundo físico pomos um PIN e fazemos a autenticação daquela transação e com o contactless já nos vai facilitar a vida, é isto que temos de trazer para o mundo online. É uma segurança, mas também uma simplificação sempre que for necessário, garantindo a melhor experiência e o máximo de segurança possível. Este é sempre o grande objetivo e acho que estamos todos sempre com esse objetivo em mente para promover aqui cada vez mais pagamentos seguros e mais digitais. Sem dúvida. Ao mesmo tempo é engraçado que nós no físico o que fizemos foi remover o PIN e no online o que fizemos foi colocar um PIN, nem sei se calhar para ficar ainda mais claro qual é que é, vá lá, a jornada de cliente ótimo quando há uma autenticação forte do cliente, não sei, portanto o cliente introduz os dados do seu cartão e à partida o que pode esperar é ter uma autenticação adicional biométrica no seu telemóvel. É assim, Rita? Sim, porque o cliente não está presente. Vamos ver. Nós, quando estamos numa compra física, o cliente está ali na frente e, portanto, sabemos que é ele. A autenticação forte é isto mesmo, é ter-se a certeza, quer quem está a vender, quer quem está a comprar, não estando a pessoa fisicamente ali, que ele é autêntico no sentido de que é mesmo aquela pessoa que está a fazer aquela compra, ou seja, aquele meio de pagamento que ele está a utilizar, o cartão, é mesmo dele, é mesmo aquele cartão, é mesmo dele e aquela é uma transação legítima, genuína, verdadeira.
Eu também acompanho o que foi dito, quer pela Teresa, quer pela Margarida, está a correr muito bem. Tínhamos receio de que houvesse quebras, exatamente pela dificuldade que isto iria trazer, a dificuldade e, sobretudo, a novidade, a diferença. E eu acho que só está a correr bem, na verdade, e quando as coisas correm bem também convém encontrar as razões. Porque nós fizemos a preparação antes, todos nós. Ou seja, nós temos andado a discutir 3D Secure, não é? E a autenticação forte há um tempo, olha, e com a ACEP, designadamente, e com o Banco de Portugal, e com os comerciantes, e no Fórum para os Sistemas de Pagamento do Banco de Portugal. Isto foi entendido como deve ser. Os sistemas de pagamento são isso mesmo, sistemas. Se falhar de um lado, não dá certo do outro, não é? E as várias discussões que tivemos foram sempre no sentido de isto tem que dar certo. Ou seja, os clientes, que é quem compra, não é? Os clientes não podem deixar de se sentir bem e mais, têm que se sentir melhor. Têm que saber que o que estão a comprar é seguro, num comerciante seguro e que não têm que ter receio de passar a utilizar mais aquela forma de pagar, não é? E com todos os temas que fomos encontrando pelo caminho, que são temas da novidade, não é? Nós estamos efetivamente acho eu, a simplificar a vida aos vários agentes no meio. Ainda não somos capazes, porque não é possível, contar uma história única. O verde código verde do mundo físico não tem uma história única ainda no online. E não tem uma história única exatamente porque isto é uma diretiva, isto é a Europa, mas houve várias velocidades na Europa e fora da Europa. O comércio é global, é mundial. Fora da Europa o procedimento ainda é diferente. Não podendo contar uma história que é sempre igual, uma história quer dizer um storytelling, não é? Um roadmap de o senhor agora faça isto, aquilo e aquilo, na maior parte dos casos o que acontece é igual. E é isso que agora se está a procurar fazer, criar uma espécie de guião. Sim. Que não se aplica sempre, porque se o comerciante estiver, por exemplo, nos Estados Unidos e a transação entrar classificada de maneira diferente, já não vai ser assim, mas na maior parte dos casos será e, sobretudo, vai dar ao cliente a segurança de eu sei o que estou a fazer, não é? E, portanto, comprar remotamente, comprar no comércio online, no e-commerce, é seguro. Isto é bom para todos. É bom para os clientes, que agora viram a importância do comércio online quando não podiam sair de casa e tinham que continuar a fazer compras, não é? É muito engraçado ver que o regresso que aconteceu agora no desconfinamento, o primeiro, em termos de volumes, foi saúde. O segundo foi cabeleireiros. Engraçadíssimo. O terceiro perfumarias. Os números globais da CIBS. É muito engraçado, não é? Portanto, a saúde, sim, as pessoas tiveram este tempo todo sem fazer o que deviam fazer dos seus check-ups e assim, e depois o primeiro foi a saúde. Pronto. A importância disto correr bem é exatamente continuar a haver comércio, quer seja físico, quer seja online, sempre com segurança. Exatamente. Posso depreender que se o cliente for português e o site for português, a experiência já está mais ou menos uniformizada ou ainda assim, ainda há aqui... Ainda não. Okay. Ainda não. Nós vemos ainda vemos diferenças significativas, não é? Até porque ainda há aqui uma passagem da experiência para a experiência antiga, que era a colocação do código do OTP, não é? SMS no site, para a experiência biométrica, não é? Ainda pode haver essas experiências, dependendo do comerciante, dependendo também do emissor, ainda não conseguimos indicar diretamente, e nós como comerciantes sentimos essa dificuldade, que é dizer a um cliente qual é que vai ser o processo é difícil e é arriscado, porque corremos o risco de lhe estar a indicar uma coisa e lhe aparecer outra e ele ficar desconfortável. Portanto, o que tentamos passar uma segurança, enquanto não conseguimos ter esta uniformização para a que estamos a trabalhar, é dizer que está seguro, em que a melhor pessoa para lhe explicar a sua experiência e qual é a experiência é o seu banco. Portanto, o banco é que é a entidade que lhe pode esclarecer todas as dúvidas. Nós estamos para apoiar e para fazer a ponte se necessário, mas o seu banco é que deve ser a entidade realmente que o pode apoiar para passar essa confiança. Porque se nós indicarmos muito uma experiência para já, e esse será um caminho, sem dúvida, não é? O verde, código verde que a Rita falava, certo. Eu acho que está perto, não estamos muito longe disso, mas ainda não conseguimos fazer. E para não dar aqui nenhuma dúvida e nenhuma instabilidade ao cliente, preferimos não o fazer, apostar mais em comunicação comum quando há, como estamos a criar, mas principalmente a garantir que é seguro, que nós estamos ali para o proteger e o seu banco também lhe poderá dar todas as informações necessárias.
porque esta confiança é essencial para nós e é essencial para o cliente, e esta transformação está-se a começar a sentir até na passagem dos meios de pagamento mais tradicionais que o cliente gostava, que não são propriamente online, não é, como a referência multibanco, e a passar para os meios de pagamento eletrónicos, como o cartão, o MBWay, o próprio Apple Pay, o Google Pay, também cada vez com uma experiência maior, e nós na Sonai, até com o Continente Pay, nas lojas físicas e também que terá no online, também é sempre esta integração e simplificação, garantindo sempre a segurança. Exatamente. Posso até depreender, se eu extrapolar os números da Sonai e que a taxa de conversão até aumentou, significa que, de facto, esta aposta de reforçar a confiança dos consumidores está a ser ganha. Se extrapolarmos esses resultados para os restantes... Sem dúvida, até porque, como dizíamos antes, houve muitos novos clientes, não é? Nós não tivemos aqui uma passagem para a autenticação forte com a base de clientes que estavam habituados a comprar online. Tivemos dois momentos muito diferentes, não é? Que foi uma nova legislação que já existia, mas que entrou em força, não é agora, e tivemos também muita gente que a primeira compra online que fez foi no último ano e, portanto, que começou a sentir esta diferença, mas que não conhecia. Portanto, esta passagem de segurança e nós já termos tudo mais preparado e estruturado a assegurar isso, não é? E também as próprias comunicações que o Banco de Portugal fez na televisão, em promover muito mais, e também todos os emissores a passarem esta mensagem conjunta, acho que ajudou a que as pessoas se sentissem mais confortáveis a colocar os seus dados de cartão, que é sempre aquele que tem mais medo, não é? Colocarem os seus dados de cartão no online e a sentirem-se seguras, tal como sentem no mundo físico. Ninguém tem medo, numa loja, colocar um cartão num terminal de pagamento e pagar. Portanto, é esse comportamento que nós temos de fazer. Quando vou pôr o PIN, ainda olho para trás. Acho que estamos num bom caminho, e realmente esta integração entre os dois mundos também vai ajudar, porque cada vez mais a experiência que têm no mundo online é aquela que têm no físico. Como o mundo físico é algo que controlam mais e que tem mais noção de controle, ajuda depois a que numa experiência idêntica a tenham também maior segurança no mundo online. Justamente essa campanha de reforço do Banco de Portugal sobre os comportamentos seguros, não sei se a Teresa quer dar aqui... Sim, de facto, a utilização dos canais online, dos canais digitais, apareceu para facilitar a nossa vida, não é? E facilita bastante, na realidade. Mas é preciso continuar a ter alguns cuidados e alguns cuidados de segurança, adotar algumas boas práticas de segurança. Perante este aumento da utilização dos canais online, o banco tem reforçado muito as suas mensagens, sobretudo para os consumidores, no sentido de adotar algumas boas práticas. As principais boas práticas que nós gostamos de destacar nesta questão do comércio online é, para além de nunca clicar em links duvidosos, nunca entrar em mensagens desconhecidas, nunca partilhar as credenciais de acesso ao home banking ou outras credenciais personalizadas, digamos assim, nunca partilhar essas credenciais personalizadas. Depois, há outros cuidados que se podem ter quando vamos fazer uma compra num comerciante online em que não é hábito. Devemos antes informar-nos sobre aquele comerciante, procurar informação nos diferentes fóruns da internet, devemos consultar regularmente os nossos extratos de conta para garantir que não existem movimentos que desconhecemos. Portanto, tudo isto são cuidados que quem adota, digamos assim, os canais online, são cuidados que as pessoas devem ter. Exatamente, e nesse sentido a ACEPI também promove bastante o selo Confio, justamente para dar essa confiança que o comerciante foi devidamente auditado. E reforço bastante, porque acho que quer insígnias da Sonai, quer da FNAC, muitas vezes aparecem junto com o CTT em SMS ou em e-mails a dizer que há encomendas que recebemos que não recebemos, e nós, entusiasmados com a perspectiva, clicamos no link e não devemos de todo fazê-lo. Justamente nesta revolução digital que estamos a passar, o que é que recomendariam aos comerciantes, quer no online, como vimos, quer no offline, agora que também estamos progressivamente a desconfinar, para acompanhar este cliente que se tornou ainda mais digital? O que é que acha, qual é o caminho, Rita, que acha que ainda está por fazer, quer no físico, quer no digital? O caminho está a ser feito muito depressa. E, portanto, eu estou muito otimista relativamente à modernização, se quiser, do comércio, olhando sobretudo do lado dos comerciantes, do lado da aceitação. Porque nós já somos altissimamente sofisticados na grande distribuição, não é?
mas depois temos ali um layer intermédio que não é nem grande nem pequeno e que, na verdade, até esta altura, por vezes tinha comportamentos ainda bastante conservadores, do género de apenas aceitar multibanco e não aceitar marcas internacionais, do género de, por exemplo, não ter contactless, isto no mundo dos cartões, e outras situações que levava a que o cliente que quer pagar se veja confrontado com o seu comerciante a dizer: quer pagar, mas eu não quero aceitar essa forma de pagar, o que é no mínimo estranho. Porque, de facto, um cliente tem sempre a razão e aquilo que os comerciantes devem fazer, obviamente com todas as condições de segurança, mas isso está garantido à partida pela segurança do sistema de pagamentos, global e em Portugal em particular, mas o que os comerciantes devem é disponibilizar ao cliente qualquer forma de pagar regular, regulada e legal que o cliente queira usar. E, portanto, eu não deixaria, se fosse comerciante, não deixaria fugir nenhuma hipótese de concretizar uma venda. E a maneira de fazer isso é aceitar os principais métodos de pagamento, que afinal nem são muitos. É cartão, só do scheme doméstico, só da marca doméstica não chega, mas marca doméstica com marca internacional chega sempre. É ter, de facto, a disponibilidade online dada aos clientes para, querendo eles fazer compras sem se deslocarem fisicamente à loja, oferecer isso. Não é preciso ter uma loja online. Não é preciso. O que é necessário é, de facto, dizer ao comerciante que quer vender, sei lá, num chat que está a fazer, até no, sei lá, no site na página do Facebook dele, que quer vender qualquer coisa, saber o que é que ele deve ter para que essa seja uma experiência que, com segurança, ele possa dar a um comprador que está ali a interagir com ele por esse canal. Portanto, coisa muito básica é: não deixe de vender só porque, à partida, acha que não deve aceitar certos meios de pagamento. Eu acho que hoje em dia já serão poucos os comerciantes, sobretudo os comerciantes de futuro que queiram cá estar, não é? A futuro, que apenas aceitem dinheiro, não é? Mas nós ainda tínhamos um grande peso de dinheiro nos pequenos valores, nos pequenos montantes, na pequena coisa. Hoje em dia já não se vai comprar o jornal muitas vezes, já se compra o jornal através da assinatura online, não é? Mas não era assim há 3, 4 anos atrás, não era? E as pessoas iam, e eu muitas vezes ia também, via, eu já tenho a assinatura do Expresso há 500 mil anos, ou dos outros todos que eu leio, não é? Desde que foi possível. Mas eu via as pessoas a pagar a revista com dinheiro. Para quê? Ali na rua, não é? Porquê que o comerciante não há de aceitar pelo menos um meio de pagamento eletrónico, não é? Bom, e eu acho que esse caminho está a ser feito, e também está a ser feito em termos de sistema, conjuntamente. Por exemplo, a Estratégia Nacional para os meios de pagamento em Portugal, que foi uma iniciativa muito bem-vinda do Banco de Portugal, com todos os que, no fundo, fazem o sistema de meios de pagamento. Uma das coisas em que está, de facto, a apostar é isso. Senhor comerciante, não perca oportunidades de fazer o seu negócio. E fazer o seu negócio é receber, é ser pago por aquilo que vende. Se o cliente, cada vez mais, e sobretudo os clientes mais novos, pensem nos vossos filhos, não é? Não anda com dinheiro no bolso, não é? Então, eu acho que o comerciante, o mínimo que pode começar por fazer é, receber outra coisa que não apenas dinheiro, não é? Depois, as formas de pagar mais eficientes, porque mesmo não sendo em dinheiro, há situações que são quase dinheiro e que são muito pesadas do ponto de vista da gestão. Eu estou a referir-me ao cheque, por exemplo. Não faz sentido que nós tenhamos hoje em dia ainda, aqui em Portugal. Eu sei que há outros países na Europa que têm um peso até maior, e não vale a pena falar nos Estados Unidos, em que o cheque ainda tem um peso muito grande. Mas nós falamos aqui de nós, não é? Não há razão para que o cheque, designadamente em pagamentos ao Estado, não seja substituído por transferências ou por formas mais eficientes e até mais seguras de fazer pagamentos. Portanto, isto não é apenas conselho para o comerciante, é conselho para quem recebe. O Estado não é o comerciante, mas o Estado recebe dinheiro. Deve receber e dar exemplo, não é? E receber de uma forma que seja uma forma de futuro. Era isto. E estarem com atenção, modernizarem-se. A tecnologia vai trazer segurança. Os bancos, quer os bancos que emitem os meios de pagamento, quer os bancos adquirentes, como nós dizemos, estão cá para ajudar, para explicar, para levar os clientes a crescer no caminho da aceitação dos meios de pagar o que vendem, e é só usar isso, porque é o que é. Muito bem. Teresa,
Sim. Concorda com esta visão que é este o caminho que ainda falta percorrer? Sim, eu acho que existe aqui algo que nós temos tentado sempre promover, que é que o consumidor deve ter o máximo possível de instrumentos à sua disposição para que possa escolher. E, portanto, alinho com a Rita quando diz que os comerciantes devem abrir os seus horizontes, digamos assim, a todos os instrumentos que estão disponíveis. E depois o cliente, entre o binómio segurança, usabilidade, conveniência, não é? Escolhe qual o instrumento de pagamento que mais se adequa às suas necessidades. O cheque é, de facto, um exemplo paradigmático em Portugal. Se bem que com a pandemia o decréscimo acentuou-se drasticamente, não é? Portanto, tínhamos taxas de decréscimo a rondar os 13% e tivemos quase 30% de decréscimo no último ano, que é muito significativo. E já que a Rita mencionou a Estratégia Nacional para os Pagamentos de Retalho, de facto essa estratégia contempla um conjunto de iniciativas que esperamos conseguir realizar com o empenho de todos os que participam no Fórum dos Sistemas de Pagamentos e algumas dessas iniciativas vão precisamente no sentido da descontinuação do cheque e de outros instrumentos menos seguros e menos eficientes e na promoção de instrumentos que são mais seguros e mais eficientes. E por contraponto ao cheque, temos o cartão, que já foi aqui amplamente discutido, mas temos outros instrumentos que, se tudo correr bem, no futuro próximo os comerciantes também poderão adotar com enormes vantagens, como as transferências imediatas, não é? Que é, de facto, um instrumento em que todos nós depositamos grande otimismo e grande confiança e estamos à espera do momento em que essas transferências imediatas e o uso das transferências imediatas, de facto, arranca nos pontos de venda. Muito bem. E onde é que podemos ir sabendo mais informação sobre isso? Nós, Fórum dos Sistemas de Pagamentos, iremos fazer uma atualização trimestral no site com o ponto de situação de todas as estratégias. Portanto, o Fórum tem o Fórum tem iniciativas que vão desde 2020 até 2022. Aquela que a Rita estava a mencionar de obrigar à aceitação de pelo menos um instrumento de pagamento eletrónico no ponto de venda é uma das iniciativas mais desafiantes que está na estratégia. Está agendada até ao final de 2022, mas nós trimestralmente contamos poder partilhar com todos informação pública sobre o avançar das diferentes iniciativas da estratégia. Excelente, vamos estar atentos. Margarida, a SONAI eu diria que está sempre à frente neste tema dos meios de pagamento. Sim, nós procuramos ter aqui sempre soluções bastante inovadoras, não é? E em pagamentos tem que acompanhar isso. Eu diria que, enquanto SONAI, não é, uma das coisas que nós procuramos, e depois de partir deste primeiro ponto, que é aceitar todas as formas de pagamento que nós já fazemos há imenso tempo, não é? Portanto, esse para nós já não é um desafio, portanto, já estamos nesse ponto de aceitar uma vasta oferta de meios de pagamento. Aqui agora o desafio é simplificar a vida ao cliente e integrar. Na verdade, o que nós vamos dizer é ninguém gosta de pagar, não é? Nós, enquanto responsáveis de pagamentos, sabemos que o que nós não queremos, ninguém gosta de pagar, ninguém gosta de esperar para pagar, muito menos. Portanto, o que procuramos é integrar o processo de pagamento no processo de compra, não é? Naquilo que realmente o cliente vai fazer às nossas lojas, quer sejam lojas físicas, quer sejam lojas online, o que ele quer é comprar, não é? É alcançar aquele objetivo. Portanto, o que temos agora que conseguir é conseguir integrar o processo de pagamento nessa jornada. Que a Uber, por exemplo, já conseguiu fazer muito bem, não é? Com sucesso, todos nós conhecemos que parece que não pagamos e esconder o pagamento na jornada e simplificar a experiência ao máximo é realmente o nosso grande objetivo. Temos dado passos importantes nesse sentido, até com o lançamento do Continente Pay, não é? Que é o nosso novo meio de pagamento, em que conseguimos realmente simplificar muito a experiência e integrá-la nas experiências que já tínhamos. Temos, por exemplo, dentro do Continente Siga, em que conseguimos ter uma experiência totalmente autónoma do cliente em loja, não é quase uma compra online, mas o cliente em loja porque lê os produtos, paga sem ter que falar com ninguém, no limite, e também no check-out tradicional, não é? Em qualquer caixa de supermercado, através da fidelização com a app Cartão Continente, também pode pagar sem ter que dar nenhum passo adicional.
Portanto, esta integração no processo, em algo que o cliente já fazia sempre e ter lá o pagamento dentro, é fundamental para o cliente ter a sua vida muito mais simplificada e não ter aquele momento penoso de estar à espera para pagar, não é? E depois escolher ainda a forma de pagamento e ter esse passo adicional. Portanto, assim conseguimos simplificar, integrar a experiência e o cliente conseguir ser muito mais rápido e eficiente nas suas compras, que beneficia a todos, não é? Beneficia o cliente e beneficia também o comerciante. Portanto, eu diria que concordo plenamente com o que a Rita disse. Acho que é muito importante nós conseguirmos esta massificação nas formas de pagamento em todos os comerciantes, não é? E é um caminho que temos que fazer, em que nós já temos, e o próximo passo depois é integrá-lo. É claro que acho que também no passo anterior, e enquanto comerciante, e também estamos a tratar na Estratégia Nacional de Pagamentos, é o tema do custo do meio de pagamento, não é? Porque é isto que ainda está muito na cabeça, principalmente dos pequenos comerciantes. Muito por mito, também por vezes, não é? Nós sabemos que ainda há algum mito à volta de quanto é que custam os cartões e depois, por vezes, os pressários não são muito claros e acho que isso nitidamente é um assunto que se tem que tratar e conseguir ter mais transparência e mais simplificação para os comerciantes saberem qual é que é o custo, porque às vezes é mito e, portanto, isso não é algo realmente preocupante. Passando esta parte, acho que temos todas as condições para o cartão ser igualmente aceito como um meio de pagamento universal, tal como é o numerário, e acho que temos que dar esse passo porque realmente é muito importante para esta digitalização. Eu próprio nunca ando com dinheiro quando me dizem, já me chegaram a oferecer café porque eu não tinha dinheiro para pagar e preferiram que oferecer do que eu pagar com cartão, que é uma coisa inacreditável, não é? Portanto, acho que isto tem que ser desmistificado, mas também criarmos as condições para estar acessível e transparente para todos os comerciantes. Sim, eu sou uma fã, confessa, do Continente SIGA. Já fico com pena nos mais pequenos, nos supermercados mais pequenos que ainda não têm o Continente SIGA. Lá chegaremos. Exato, só quando tiro o telemóvel aqui ainda não está. Mas, Paula, já agora deixe-me só acrescentar que isso realmente acho que é um muito bom exemplo que estamos a conseguir. É que com o Continente Pay, lá está, nós conseguimos responder a uma experiência igual exatamente no mundo físico e no mundo online, porque ainda estamos a fazer esse caminho, mas com o mesmo meio de pagamento conseguimos ter uma experiência exatamente igual, sem pedir mais nada ao cliente, e isso acho que vai ser realmente o grande passo de futuro que estamos a dar. Sim, é o tal seamless, acho que é um bom exemplo do tal seamless que muito falamos no e-commerce. Há bocado a Teresa falou em abrirmos os horizontes a novos meios de pagamento, e quando falamos de novos meios de pagamento acho que não podemos escapar a falar das criptomoedas, não é? As criptomoedas entram nesse horizonte, faz parte de... As criptomoedas ou ativos virtuais ou ativos criptográficos têm vários nomes, não é? Não entram, de facto, no entendimento do Banco de Portugal, não entram nesse lote de instrumentos de pagamento, desde logo porque, na opinião do banco, elas não são moedas, não é? Portanto, aqueles que são de economia recordam-se das 3 funções que a moeda tem que cumprir para ser verdadeiramente moeda. E no entendimento do banco, designadamente uma das funções, que é a reserva de valor, pela elevada volatilidade que esses ativos criptográficos têm, não se podem considerar uma moeda. Mas digamos que o fenómeno das criptomoedas ou dos ativos virtuais suscitou também aqui uma atuação dos bancos centrais que estão atentos, digamos assim, a essa evolução, suscitou uma atuação dos bancos centrais nesse domínio e, portanto, podemos não ter criptomoedas para fazer pagamentos, mas podemos vir a ter o euro digital, que é algo diferente das criptomoedas, porque é aquilo que nós chamamos uma moeda digital do Banco Central. A diferença fundamental é que este euro digital não terá qualquer risco de solvência ou de liquidez. Será exatamente igual a qualquer outro passivo do Banco Central. Portanto, será exatamente igual às notas e às moedas, digamos assim. E esse projeto está neste momento em estudo ao nível do Eurosistema. Se vier a ser emitido o euro digital, será sobretudo um meio de pagamento adicional para os consumidores utilizarem. Só aqui dizer que não nos podemos esquecer que há bocadinho falávamos da utilização do numerário em Portugal. Os últimos dados que temos disponíveis não são muito recentes, mas acredito que com a pandemia
essa percentagem tenha reduzido, mas ainda assim os últimos dados conhecidos indicavam que os portugueses utilizavam as notas e moedas em cerca de 75% dos seus pagamentos no ponto de venda. É uma percentagem muito elevada. É verdade que não é igual em todos os Estados-membros, portanto, todos os Estados-membros têm diferentes níveis de utilização de notas e moedas, e mesmo dentro dos diferentes Estados-membros, nós aqui as 4 teremos certamente níveis de utilização diferentes de notas e moedas. A Margarida já disse que não usava, eu própria uso pouco, mas existem segmentos da população que privilegiam essas notas e moedas. E retomando a ideia de que deve existir o máximo de soluções possíveis para fazer pagamentos, o objetivo do Eurosistema, com este projeto do Eurodigital, não é acabar com as notas e moedas, porque temos consciência que existem segmentos da população que continuarão a privilegiar as notas e as moedas. O nosso objetivo é dotar os outros consumidores, aqueles que gostam e que são fãs e que privilegiam os meios eletrónicos, com um meio totalmente digitalizado e sem risco. Portanto, ao fim e ao cabo, é conciliar no meio de pagamento a inovação, a segurança e a flexibilidade dos instrumentos eletrónicos com a ausência de risco das notas e moedas. E, portanto, uma vez oferecendo esse euro digital aos consumidores, lá está, depois os consumidores poderão escolher consoante a sua apetência e consoante a sua preferência. Mas de notar que para nós o euro digital é diferente das criptomoedas. Eu ontem estava a ver, por curiosidade, creio que a Bitcoin está nos 46 mil euros por Bitcoin, portanto, dá para ver a volatilidade de facto. Exato. E não nos surpreenderíamos que voltasse a 50 cêntimos daqui a 2 anos, não é? Portanto... Sim. Tem flutuado imenso e é importante, e já que há bocadinho frisei alguns dos cuidados que as pessoas devem ter quando fazem comércio online, aproveitar aqui 30 segundos de tempo de antena apenas para dizer também que todos aqueles que se interessam por esse mundo devem conhecer bem os riscos daquilo que estão a fazer. Portanto, neste momento, as ações, digamos assim, a troca e venda de Bitcoin, a compra e venda de Bitcoins não é regulada, mas é importante, e por isso mesmo é importante que as pessoas conheçam os riscos das suas ações. Certo. Margarida, alguma vez ponderaram na Sonae aceitar Bitcoins? Nós queremos ir de encontro às necessidades do cliente, não é? É claro que não queremos tomar muito risco de todo, não é? Nem pôr em risco os nossos clientes, mas tal como eu dizia que utilizo muito pouco dinheiro, não é? Mas o numerário é essencial, não é? Nós aceitamos nas nossas lojas e continuaremos a aceitar durante muitos anos, por certo, e é muito importante para chegar e responder às necessidades de vários tipos de clientes que querem pagar com dinheiro e têm que ter essa oferta, não é? Esta generalização da oferta é muito importante. E as criptomoedas vão no mesmo sentido, não é? Se nós começarmos a sentir que há esta procura, principalmente em alguns negócios, temos, por exemplo, a Vorta, não é? Que tem um apetite muito mais do que, se calhar, um cliente do continente, poderemos equacionar aceitar criptomoedas, desde que se haja um sentido de aceitação que não coloque os clientes em risco. Claro que a volatilidade é sempre um risco, mas é um risco de quem utiliza criptomoedas, não é um risco de pagar com criptomoedas, não é? São coisas um bocadinho diferentes e, portanto, não é algo que seja posto de parte se sentirmos que há essa procura pelo lado dos clientes e que há formas de o aceitar sem pôr em risco, além do risco que já tomam por si, nessa aceitação, quer para o cliente, quer para nós. Portanto, aqui o nosso objetivo é sempre responder à procura do cliente e ter a oferta de meios de pagamento, se podemos chamar a Bitcoin um meio de pagamento, que os clientes procuram. Por isso, sim, não é algo que pomos de parte, tendo sempre como base princípios de segurança e de confiança a passar, quer para nós próprios, quer para os clientes. E no BCP há assim, alguma posição em relação a este mundo das criptomoedas? Há uma posição de atenção há vários anos. E há uma posição de anteciparmos aquilo que venha a ser requerido de um banco com a presença como este tem nessa matéria. Por exemplo, no tema do euro digital, que é uma coisa completamente diferente, como a Teresa teve o cuidado de dizer, há temas que temos que resolver, que temos que compreender, mas não são os temas
É uma moeda, efetivamente, os 3 aspectos que caracterizam uma moeda com circulação legal estarão presentes no euro digital e nós não poderemos deixar de olhar para isso e queremos, mais do que isso, contribuir para a análise, para o estudo que isso seja feito, até para evitar outro tipo de riscos e de danos. Vamos lá ver, quem emite moeda, naturalmente, que, enfim, são os bancos centrais, mas quem lida com a moeda junto dos clientes são os bancos, não é? E, portanto, temos que acautelar esse equilíbrio. Mas aquilo que eu acho é que, sendo uma coisa muito fancy, falar nisso, aliás, o Expresso neste fim de semana o Expresso, a revista tinha 4 ou 5 ou 6 páginas sobre os bitcoins, é um bocadinho perigoso, porque nós temos imensos passos a dar ainda na literacia digital. E financeira. E financeira. E uma e a outra coisa, quando se relacionam, tem mesmo que correr bem. Porque se há uma coisa que os clientes não conseguem entender, é que quem guarda o seu dinheiro, que são os bancos, não seja capaz de os alertar para riscos ou perigos que o seu dinheiro corra. Venho, por exemplo, aqui ao tema que a Margarida referia há bocadinho e que é absolutamente normal, que é, mesmo para os comerciantes, mesmo para os clientes finais, no tema da autenticação forte, a mensagem correta é: fale com o seu banco. Ele diz-lhe, ele pergunta, ele guia-o. Ora bem, os bancos só podem entrar numa posição de guiar quando sabem o caminho e sabem os perigos do caminho. Estamos a falar de meios financeiros, que é aquilo que, de facto, nenhum cliente espera que o seu banco, um banco de confiança, não tome devida conta, não é? Tivemos períodos complexos com as várias crises financeiras, temos os bancos hoje financeiramente capazes de apoiar a economia e financeiramente capazes de apoiar os clientes. Não podemos entrar em, não são exatamente aventuras, mas são ideias que são muito interessantes de discutir, mas que estão longe de ser mainstream, não é? Estão longe de estar nas preocupações dos clientes. Sim. Eu estou muitíssimo mais preocupada nesta altura, por exemplo, preocupada no sentido apostada na digitalização da vida da vida financeira dos meus clientes, que eles utilizem. Eu estou aqui e não largo isto da mão, não é por nada, porque eu lembrei-me que eu tinha aqui agora, mas é exatamente para lhe dar a segurança de que aqui você tem, no caso da app do banco, tem tudo aquilo que o seu banco acha que você deve saber e estar com atenção e fazer o tracking, não é? Relativamente aos seus movimentos financeiros. Ora, misturar isto com cryptocurrencies no estado atual das ditas, há aqui uma contradição nos termos. Não estamos aí. Estamos com atenção, sobretudo para impedir que clientes nossos, quer do lado de quem paga, quer do lado de quem recebe, sejam confrontados com os efeitos dessa volatilidade não controlada, que é de repente estarem à espera de receber 100 e receberem 1, ou de repente estarem à espera de ter 100 e terem 1, e porque esses saltos são saltos que exigem um músculo e uma literacia que os consumidores de que falamos não têm. Nem provavelmente terão nos tempos mais próximos. É muito mais nisso que nós estamos apostados em que os clientes se tornem cada vez mais autónomos, mais capazes, mais literados, não é? Na sua vida financeira. Isso não passa no dia-a-dia pelas criptomoedas ainda. Passará pelo euro digital, que não é uma criptomoeda, é uma moeda de existência física, e aí os bancos, com os bancos centrais e obviamente com os comerciantes, haverão de tornar, de ter as características nessa moeda que as notas e as moedas físicas têm. Eu estou convencida que se nós estivéssemos a ter esta conversa daqui por 100 anos, não há moedas físicas, nem notas. Mas 100 anos é muito tempo, não é? Sim, sem dúvida. Bom, acho que percorremos aqui um bocadinho a emenda que tínhamos para hoje. Não sei se querem acrescentar alguma coisa em relação a algum dos temas que percorremos. Se não, queria agradecer a todas a conversa, que foi muito estimulante. Espero que também tenha sido para quem está a assistir. Acho que fica muito claro este foco na literacia digital, na questão da usabilidade, na segurança, e tornar-nos a todos
mais digital savvy para enfrentarmos este novo mundo desrompido digitalmente pela Covid. Obrigada a todos também que estiveram a assistir a esta conversa e até breve.